Boa noite, hoje segunda-feira, dia 18 de maio, dando continuidade à programação de lives da ESA Pará. Hoje nosso tema é grande, são os desafios das startups e das micro e pequenas empresas nesse momento de crise, né, gente? Só acabar de anotar aqui o título da nossa live de hoje. Opa, publiquei errado. Os desafios das startups e das micro e pequenas empresas durante a pandemia. A próxima vez eu vou durante a atual crise econômica. Acho que agora foi, né, gente? Foram os desafios. Diego já tá aí para eu chamar? Acho que ainda não. Já. Vou te chamar, Diego. Depois a gente vai colocar esse título aqui. Próxima vez eu vou copiar. Mais prático. Oi. Olá, tudo bom, Diego? Tá ouvindo, Luciana? Tudo bem? Aproveitar para cumprimentar todo mundo. Eu vou colocar aqui o nosso título da live de hoje, os desafios das startups, das micro e pequenas empresas, que é longo, né? Durante a atual crise econômica. E agora está direitinho. Vamos lá. Os desafios das startups, das micro e pequenas empresas durante a atual crise econômica. Eu acho importante a gente colocar esse título. Tem que marcar, eu acho que não tem que marcar para às vezes a isso. pessoa entra depois e não sabe do que se trata. Ontem eu estava vendo umas lives que aí não dizia do que era, e aí a pessoa entrava, do que vocês estão falando, né? Perfeito. Então, acho que uma das coisas que eu aprendi nas lives foi fixar esse título. Tá algum chiado, Diego? O que é esse chiado? Perfeito. Estás ouvindo um chiado? Não. Será que é meu ventilador? Peraí, deixa eu virar aqui. Eu liguei o ar agora e calor tá bravo. Né? Liguei o ventilador passou, e pronto. Ventilador. Passou? Pronto, era o ventilador. Deixar só o ar aqui. Gela. Pronto, o Rafael até me alertou aqui. Tudo bom, Luciana, tudo bem? Saúde, espero que vocês estejam todos bem. Agora tá bom, né, pessoal? O áudio tá sem chiado, eles já estavam colocando aqui. Nossos assistentes que estão aqui com a gente. Bem, passar uns informes agora no início, né? Hoje é mais uma semana de maio. As nossas lives semana passada foram só de mulheres. Você é o primeiro homem depois de uma semana inteira de mulheres, Diego, porque foi a nossa programação em alusão ao Dia das Mães. Então, nós fizemos uma semana inteira de mulheres, mães e advogadas para homenagear o nosso mês das mães, né? Então, de segunda a sexta, a gente teve esse foco de ter convidadas com essas características. E aí, acabada essa semana em alusão ao mês das mães, essa semana volta, e aí temos convidados, homens, mulheres, mães, não mães, enfim, todo mundo para estar aqui dividindo. E a responsabilidade aumenta agora, Luciana. A responsabilidade aumenta, né? Depois de uma semana dessa, entra verdade. Mas, enfim, a gente continua, né, Diego, com a nossa programação, que no início era excepcional e que até um dia eu disse aqui, é uma programação que talvez nunca mais vá parar. Porque por mais que a gente possa voltar até nossas atividades presenciais, eu acho que muitas ferramentas digitais não vão mais deixar de ser utilizadas. E o caminho aqui da live, ou
dos cursos online, né, que a ESA está divulgando há 2 semanas, e essa semana vai ter mais curso online divulgado, são realidades que não tem como a gente não utilizar mais. Principalmente aqui no Pará, que a gente sabe que tem colegas nossos em lugares distantes e que, tendo a internet, eles vão conseguir participar, vão conseguir se capacitar. Então, no início, foi um desafio a gente inaugurar essa série de lives. Eu confesso que eu nunca tinha feito live, eu não sabia nem como entrar numa live pelo Instagram. Fui aprendendo. Agora tá especialista, né? E depois das lives, a gente abriu o canal do YouTube. Cada semana a gente abre um curso novo, lança um curso novo. E essa semana, além dos cursos do nosso canal do YouTube, que a gente vai lançar, a gente lançou já no nosso Instagram, logo mais vão ter muitos outros. São os cursos online gratuitos em parceria com a ESA Nacional. São mais de 20 cursos que estão sendo lançados, totalmente gratuitos e online, com certificação, o que é mais legal também. Então, sigam o nosso Instagram. Não, sensacional. Esse final de semana eu estava aqui em casa, eu falei, vou dar uma estudada, abri o ESA Nacional, alguns cursos gratuitos maravilhosos, eleitoral, empresarial, e com certificação imediata. Foi fantástico mesmo. O que a ESA Nacional e a ESA Pará estão fazendo é um diferencial que vai ficar, né? E semana que vem a gente vai divulgar as pós-graduações. As pós-graduações não são gratuitas, mas elas são com valores muito baixos, de menos de R$200. Então, são preços mais acessíveis, que as pessoas que tiverem com disponibilidade, com interesse de ter essa capacitação mais profunda, a gente vai estar com esses canais aí à disposição dos nossos colegas. E eu também quero te agradecer, Diego, por aceitar o nosso convite e por te disponibilizar aqui conosco. Nessa horazinha que tu tens do teu dia, que a gente sabe que, apesar da gente estar em casa, a gente está com muita demanda, com muitas atividades. E você se disponibilizou aqui de passar o teu conhecimento para os nossos colegas, advogados e advogadas, para os alunos de direito e para outras pessoas que não são da área, mas nos assistem até com o intuito de tirar dúvidas, né? De ter questionamentos e exporem aqui, ainda mais o tema de hoje, que a gente vai falar, desafios das startups, das micro e pequenas empresas. Quer dizer, pessoas que têm micro e pequenas empresas, pessoas que têm startups que não são do âmbito jurídico, mas que estão cheias de dúvidas, de insegurança, de muito medo, né? Porque hoje mesmo no jornal eu vi o pessoal da OMS falando que se não tiver uma resolução para essa crise sanitária, vai ser o colapso da economia, né? Então, assim, até então tem que ter o isolamento, não tem que ter aglomeração, a economia vai segurar, mas vai ter uma hora que não vai segurar, né? E, assim, a resolução da crise sanitária, creio eu, que só realmente quando nós tivermos a vacina. E a vacina não adianta, já descobriram, mas ela tem tempos para ser testada. Então, isso é para o final do ano, início do ano que vem, infelizmente. E aí, a gente quer te ouvir, te agradecer de coração e te ouvir quais são esses desafios, né? O que é que tu pode estar sugerindo aí de soluções que podem ajudar essas empresas nesse momento de crise econômica? É contigo, Diego. Luciana, obrigado primeiramente pelo convite da ESA, tá? Eu fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz por ter a sua mediação, que é uma pessoa que eu admiro gigantemente, de forma muito grande, como professora de empresarial, como profissional, e a gestão que tem feito na ESA é muito, muito fantástica, e isso me alegra muito poder estar aqui com você. E também poder trocar uma ideia com você, que da área também, eu acho que vai engrandecer bastante a temática, que hoje é debate não só empresarial, né, mas político. A gente fica naquela discussão, o que é mais importante, a saúde, o empresariado, a economia, dia a dia nos jornais, né, emissora A e emissora B discutindo nesse sentido, grupo político A, grupo político B dizendo que a economia é mais importante, outro dizendo que não vai ter economia se não tiver vida. Então são temas que acabam sendo deturpados do que de fato a gente tem que pensar. A gente tem que pensar numa mitigação, né, entre a saúde em primeiro lugar, isolamento, estar recluso realmente como é necessário estar para que a gente esteja saudável, mas ao mesmo tempo pensar no futuro, né? Pensar no pós-pandemia.
porque eu vou estar saudável, graças a Deus, mas como é que vai estar a minha economia? Como é que vai estar a minha atividade empresarial? Ela vai sobreviver, ela não vai sobreviver? E quem mais é atingido com isso são as pequenas e médias empresas, né? Aquele pequeno empresário, é aquela startup. E para a gente começar esse assunto, eu gostaria muito de falar de algo que nosso dia a dia, e a gente que é professor de empresarial sabe muito, que o dia a dia deturpa o que de fato são os conceitos de empresário, né? A gente ouve no dia a dia o empresário de uma forma, num populês muito incomum, muito errado. O conceito de empresa, o conceito de empresário, o próprio conceito de pequena e média empresa acaba saindo de uma forma equivocada no nosso linguajar, no nosso dia a dia, né? Como a gente está falando aqui para colegas, advogados principalmente, mas isso é muito bom, quem não é da área entender, a gente tem que tomar muito cuidado com a utilização dessas terminologias, do empresário, da empresa. É muito comum chegar no nosso escritório de advocacia e falar, a gente quer qualificar eles para procuração, né? Perguntar qual é a tua profissão. Aí a pessoa gosta de se qualificar como empresário. A gente liga a televisão, aí fulano de tal é empresário. Mas será que é empresário de fato? Logo que e aí a gente passa... a dar aula, vou dizer minha idade para vocês aqui, há 16 anos atrás, que eu comecei a dar aula de direito empresarial, existia uma premiação aqui no Pará, acho que era da Associação Comercial, que era a premiação Empresário do Ano. Não sei se ainda tem, acho que não, que eu nunca mais vi noticiário. Tem, mas deu uma parada, uma época, enfim. E o empresário do ano, na verdade, eles se referiam a uma pessoa, né? Eles não traziam a ideia da atividade econômica, era uma pessoa, enfim. E eu usava muito como comentário, olha, essa premiação juridicamente está equivocada. Apesar de que no dia a dia as pessoas dizem, olha, qual é a tua profissão? Empresário. E ela não é uma empresa individual, ela é dona de um estabelecimento, ela é dona de uma atividade, né? Então, o empresário é a sociedade. E ela é sócia de outra, muitas vezes. Mas é estranho. Qual é a tua atuação profissional? Eu sou sócia de uma sociedade empresária. As pessoas não atentam a isso na sociedade leiga, né? Sim, e essas terminologias fazem com que esses termos sejam utilizados de forma muito equivocada, né? Por exemplo, se a gente usa esses termos pequenas e médias empresas, por exemplo, a gente usa de forma equivocada. A gente entende pequenas e médias empresas no popular, na estigma popular, como se fosse uma espécie empresarial. Mas pequena e média empresa, se a gente for pegar a risca o termo da lei, é enquadramento na Lei Complementar 123. Para a gente entender, né, empresário no direito brasileiro são três. O empresário individual, do 966, a sociedade empresária, do 981, e a EIRELI, ou EIRELI, como gosto de chamar, no 980A do Código Civil. São os três empresários. Esses três são empresários. E o único que pode se auto-intitular empresário de fato é quem é empresário individual. Sócio, instituidor de EIRELI ou titular de EIRELI não são empresários, né? Porque o empresário é a própria PJ da sociedade empresária ou da EIRELI. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado no nosso dia a dia, principalmente para a gente ter um crescimento profissional, para ter argumentativa, muitas vezes, nós profissionais de direito temos que ter muito cuidado com esses termos. A gente nos deixa levar pelo que o popular fala, pelo aquilo que a gente está acostumado, e isso prejudica muito, às vezes, a nossa escrita ou o nosso diálogo. E, infelizmente, nos últimos tempos, a gente tem tido uma carência muito grande desse diálogo, do diálogo com profundidade de conteúdo, justamente porque a gente deixa levar por esse populês. Então, a gente tem que tomar cuidado, primeiro, com as terminologias, né? Quem é esse empresário? Quem é essa pequena e média empresa? E aí a gente vai para o segundo ponto. Diego, tá bom, mas quem é pequena e média empresa? Quem é startup? Já é um segundo passo. É muito comum a gente falar, criei uma pequena empresa, criei um MEI, criei uma EPP. Nenhum desses você cria também. Você, antes de mais nada, é empresário individual, é sociedade empresária ou EIRELI. Você constituindo um desses três, você vai poder se enquadrar nos requisitos da Lei Complementar 123 para ser beneficiário do Simples, para ter o tratamento favorecido diferenciado que a legislação traz. Por isso que a gente vê na razão social de muitas sociedades LTDA, EPP, EIRELI, ME, ou fulano de tal, MEI, microempreendedor individual. Porque antes de mais nada ele é empresário individual, ele é uma EIRELI ou uma sociedade empresária.
Sendo que, dentro da Lei Complementar 123, eu tenho requisitos para poder me enquadrar em uma dessas espécies de enquadramento. Eu tenho que ser uma atividade constituída, previamente, logicamente, porque a gente vai para aquela outra discussão ainda, que eu acho válido a gente comentar. O informal, o cara que não tem registro no órgão competente, que o nosso órgão competente é a junta comercial ou registro público de empresas mercantis, como mais corretamente a gente pode falar, ele é empresário. E a gente vai para toda aquela discussão da teoria da empresa, o que é o empresário. Muita gente ainda fala do direito comercial, do comerciante, porque a gente veio de uma transição do direito comercial para o direito empresarial lá no Código Civil de 2002. E quem é o empresário? Eu gosto de usar muito nas minhas aulas, e as pessoas marcam esse exemplo na cabeça deles, que eu gosto de vez em quando de comer um sanduíche de rua. Aí tem um sanduíche de rua aqui em Belém, ali na Generalíssimo com Antônio Barreto, que é chamado de morte lenta. Por que morte lenta? Porque demora pra caramba para fazer o sanduíche. Aí eu brinco com os alunos que eu chego lá, o Morte jogou um fio no poste de energia, que ele está usando a calçada pública, que a vigilância sanitária não passa por lá. Mas aí a gente vai naqueles requisitos que o 966 nos traz, né? Organização, profissionalismo e atividade econômica. 966 do Código Civil, gente, para quem não tem conhecimento, diz quem é o empresário no direito brasileiro. É um cara que exerce uma atividade organizada, profissional e econômica. Só que em nenhum momento, no 966, a gente fala de registro. A gente já vai falar de registro no 967, que fala que é obrigatório eu me registrar antes do início da minha atividade. Aí você tem aquela grande discussão no direito brasileiro. Tudo bem, mas se eu não me registrar, eu sou empresário ou não sou empresário? Aí a maciça jurisprudência entende que ele é empresário, irregular, porém empresário. Então, prova da ordem adora cobrar esse tipo de questão, prova de concurso. E a gente, no dia a dia, nunca vai chamar um cara desse de empresário, um camelô de empresário, um informal, como a gente costuma chamar. Mas pela legislação ele seria empresário. E no nosso popular, a gente costuma chamar em pequena e média empresa por conta do tamanho da atividade, da proporção, do meu visual, do que eu acho que ele é grande ou que ele é pequeno. Só que a legislação nos trouxe, né, um parâmetro, o que é pequena, média e o microempreendedor individual. Então a gente tem que primeiro estabelecer esses parâmetros para entender quem é esses três. O MEI, segundo a legislação, é aquele que tem um faturamento bruto anual de até R$81 mil. É um cara que só pode ter um funcionário e ele é exclusivamente empresário individual. Você tem uma facilidade tremenda de criá-lo. Você vai lá no site do empreendedor, do Sebrae, e você consegue criar um MEI, que vai ser naturalmente o teu nome, pessoa física, e vai ser como empresário individual enquadrado como MEI. Agora, é um grande problema, a gente tem um grande insegurança quando se cria o MEI, por conta da confusão patrimonial. O MEI, empresário, a sua atividade diretamente como pessoa física. Você acaba confundindo o patrimônio e isso te deixa, de forma ilimitada, responsável pelas obrigações. Tá travando, Luciana? Ou é o teu? Não, deu uma travada, mais rápido, voltou logo. Foi o meu? Foi. A tua imagem que congelou, mas foi muito rápido. Opa, beleza, tranquilo. Tá ouvindo agora, né? Olha, tem uma... Opa, acho que tá travando. O pessoal tá me ouvindo? Tem uma aluna nossa aqui, Samanta. Não, é porque a tua imagem tá congelando para mim. Samanta, vou continuar. Dos professores. Pessoal privilegiada por ter sido aluna de ambos. Olha, beijo, Samanta. Já deve ser advogada. Estão todos aqui, é verdade. Tu sabes que lá na UFPA, Pronto, acho que vou... um projeto de extensão com os alunos que é justamente fala desse tópico que você está falando, do microempreendedor individual, né? Que ali no entorno da UFPA e dentro da UFPA nós temos todas aquelas pessoas que trabalham com venda de lanche, né? Até alguns com xerox, com encadernação, outros vendem produtos da Natura, enfim. E eles não têm regularização. E a gente fez uma parceria com o Sebrae, né? Que é uma instituição muito bacana, que dá um suporte fantástico para o apoio aos microempreendedores, porque essa preocupação que tu colocaste aí é muito importante. O microempreendedor, ele acaba que se confunde com a sua economia pessoal. E ele tem que ter muito bem esse cuidado de dividir aquela renda que ele gasta com os gastos pessoais, a sua conta de luz, a sua conta de água, a compra do seu vestiário,
com o que ele gasta para fazer os seus produtos ou para prestar os seus serviços. E lá no Sebrae eles fazem desde plano de negócios, né? Exato. Tudo eles fazem direitinho para ajudar essa pessoa que vai entrar nesse ramo ou que já era do ramo e agora está buscando se regularizar, a não ter essa problemática da confusão patrimonial, que é um problema que existe na grande parte das empresas. Um dia desse eu fui dar uma palestra no Sebrae sobre startups e eu quase saí de lá apanhando do pessoal do Sebrae. Porque eu falei assim, olha, para essa atividade X aqui, ser microempreendedor individual é muito ruim. Porque o microempreendedor individual ele é perigoso. Ele te deixa confuso no teu patrimônio, ele não traz aquela estruturação que você busca para uma atividade que tem um potencial de crescimento muito grande. Aí brigaram comigo e falei o seguinte, gente, entendam, não estou falando que o MEI é ruim de modo geral. Ele é muito importante para aquele cara que é pequeno e que ele ainda não vai crescer de uma forma exponencial. Porque ele tem custos baixos, o cara vai pagar por média de R$55 por mês de taxas, ele vai ter o seu CNPJ, ele vai conseguir ter benefício de tributação, porque ele vai tributar como PJ e não mais como pessoa física, apesar de que a doutrina falar que ele ainda é pessoa física que exerce atividade empresarial. Aí você tem aquela discussão de que o MEI, como ele é empresário individual, ele não tem personalidade jurídica. Você vai lá no 45 e no 44 do Código Civil, realmente, ele não está com personalidade jurídica. Mas você cria a figura do CNPJ, que é justamente para você, a priori, fazer a tributação pelo CNPJ. Eu brinco muito com a mistura do nosso advogado, da nossa figura da Sociedade de Advocacia Unipessoal, né? Que foi criada justamente para a gente poder tributar de uma forma benéfica. A gente era pessoa física como advogado, mas para eu tributar melhor eu tinha que ter sociedade. Mas se eu não quisesse fazer sociedade com ninguém, eu vou ser prejudicado, vou ter que tributar sempre com o imposto de renda pessoa física. Aí criaram a Sociedade Pessoal da Advocacia. Olha o nosso presidente aí. Agradecer a presença do nosso presidente. Obrigada, doutor Roberto. Nosso presidente. Na hora que a gente estava falando da OAPEP, e aí, da sociedade... A gente estava falando bem, tá vendo? Ainda bem que a gente estava falando bem da Sociedade Pessoal, tá vendo? Entrou na hora. E veio, senão a gente ia levar rádio. Então isso trouxe uma advocacia grande e trouxe também para os empresários. A figura do MEI é nova. A figura do MEI ela veio justamente para tirar da informalidade muita gente. Mas ainda é uma estrutura muito instável por conta da insegurança da responsabilidade ilimitada. Aí a legislação nos traz também o quê? As microempresas, que são aquelas que têm faturamento até 360 mil, anual bruto. E aí isso pode ser tanto como empresário individual, como sociedade empresária ou como EIRELI, não tem problema. Tendo algumas restrições quanto a algumas espécies societárias, como as SAs, por exemplo, que não podem se enquadrar no Simples Nacional. E as EPPs com 360 até 4,8 milhões dentro desse enquadramento de pequenas, médias e microempresas. Isso é o que a legislação nos trata como a figura de pequenas e médias empresas. Mas a gente sabe que, na realidade, tem gente que não está enquadrado como simples, mas no nosso visual, na nossa estrutura, a gente trata como pequenas e médias empresas. Até escritórios de advocacia, por exemplo, grandes, pequenos e médios, a gente tem a proporção por questões de valores que faturam, de estrutura física, de estrutura de pessoal. Então, isso tudo tem que ser ponderado quando a gente vai entrar nesse tipo de discussão. Enfim, nessas nossas conceituações, antes de a gente entrar em agora alguns assuntos para a mitigação dos problemas, as startups, que são um tema que estão muito em voga no nosso direito, né? Muita gente falando das startups, mas muita gente falando sem saber o que é startup, de fato. E aí, por quê? Porque a gente não tem, de fato, um conceito já consolidado de startup dentro do cenário jurídico. A primeira vez que a startup veio, de fato, a ser consagrada no direito brasileiro foi ano passado, com a Lei Complementar 167, que trouxe o Inova Simples e a Empresa Simples de Crédito. E uma redação muito falha no sentido de qualificar as startups. Você tem uma redação muito crua, dizendo que startups são aquelas que trazem um certo tipo de inovação, disruptiva ou incremental. Disruptiva sendo aquela inovação, algo totalmente novo, e incremental quando você melhora, aprimora algo que já está pré-constituído. Mas o que a gente tem que entender é, uma startup nada mais é do que uma atividade empresarial igual às que a gente acabou de falar. Só que pela natureza da sua atividade, que é de inovar,
E aí, cuidado com inovar. Não é inovação necessariamente tecnológica, como alguns pregam também. É uma inovação na atividade. Eu já vi startup que tem inovação de algo que não tem nada a ver com tecnologia. Mas inovou a forma de prestar tal serviço, inovou a forma de fazer tal comércio. Isso aí é importante. Então, a gente tem que entender que startup nada mais é do que uma pequena, média empresa, do que um empresário individual, do que o Meirelli, do que uma sociedade empresária. Mas pela natureza da sua atividade, a gente conceitua ela como startup. Mas sempre naquela natureza. Sou pequeno e tenho um potencial de crescimento enorme, que aí a gente entra para aqueles conceitos americanos de startup, né? Inovação, escalabilidade, poder repetir a minha produção de uma forma escalável, sem que os meus custos aumentam, e a chance de virar um unicórnio muito rápido. Unicórnio é aquelas que têm faturamento de 1 bilhão na sua vida, já tem um valuation, de 1 milhão dentro da sua vida. E essas atividades, elas estão sendo muito atingidas pela crise gerada pelo Covid-19. Por quê? Porque elas não têm já uma maturação, uma estrutura, algo que lhe permita ficar no mercado por um tempo sem faturar, sem rodar, sem trabalhar, principalmente. A gente está vendo cenários no Brasil de fechamento do mercado. E alguns, como em Belém, no lockdown de fechamento geral mesmo, deixando só algumas atividades essenciais. Como é que o empresário dessa natureza vai sobreviver? E aí se discute muito, mas é mais importante a vida do trabalhador. Isso ninguém discute. A vida é mais importante. Mas a gente tem que pensar também que se essa atividade aqui quebra, esse empregado, esse funcionário lá na frente, não vai ter do que comer, não vai ter como se alimentar, e obrigatoriamente o empresário vai demitir ele, não vai ter dinheiro para pagar a sua rescisão, e vai ser um caos, tanto para ele quanto da atividade empresarial. E aí a gente tem que começar a pensar em quais seriam as medidas que a gente tem hoje, dentro de um cenário que a gente tem talvez a maior instabilidade jurídica também do nosso cenário, MP de assim, outro também, regulamentação de atividades, decreto, portaria. Eu acho que nunca a gente teve que parar para estudar tanto legislação, ou as legislações ficaram tão ultrapassadas de um dia para a noite como hoje. Eu brinco que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu acho que é porque os clientes agora estão um tempo em casa e tem tempo de pegar o telefone e ficar ligando para o advogado, né? Então eles ligam para o advogado, olha, não tem hora, preciso passar isso, trabalho, aquilo, então a gente tem né? que estar atento, que bom né? que tem trabalho. Mandar um abraço Exatamente. ao Marcones, que é verdade. Ele está em todas as nossas lives. A doutora Laura também. Aqui está a doutora Renata de Altamira, a doutora Kátia de Barcarena, estão sempre aqui com a gente. Que bom ver vocês por aqui. Espero que tenha dado certo, doutora Kátia, com a advogada aí que fez o curso de INSS Digital, que a gente conversou sexta-feira. O Alberto está divulgando aqui que eu lancei um monte de cursos de atualização profissional gratuitos. Falei aqui já, presidente, no início. Bom você ratificar aí nas mensagens, né? Dos cursos. Inclusive, tem um curso sobre direito empresarial nesse momento de crise. Justamente o tema que a gente está tratando, tem um curso online lá gratuito sobre isso. Nossa presidente Barcarena, a doutora Kátia, exatamente, está por aqui com a gente. E o Roberto está falando aqui, Diego, infelizmente acaba sendo uma troca de saúde pela fome e vice-versa. É um momento de reinvenção, porque a gente não pode achar... Quer dizer, a única coisa que o mundo inteiro viu que é eficaz no combate ao vírus é o isolamento. Infelizmente, nós estamos nessa realidade. Tem a cloroquina, tem a oxicloroquina, tem a azitromicina. Aí a gente tem que pensar, né? O remédio para o verme, tem um monte de coisa. Realmente. Daqui a pouco vai ser Tilenol, o Tilenol vai resolver, mas a gente não consegue entender como é que a gente vai resolver também o outro lado, né? A crise financeira que isso vai gerar. As medicações funcionam para alguns casos. Se adiantasse para todos, por que as pessoas estariam morrendo? Por que estariam sendo internadas, né? Então, realmente, a gente, hoje, no âmbito da saúde, a única questão é isolamento. Mas o que a gente pode fazer para que as pessoas que não conseguem trabalhar no momento do isolamento, que como tu falaste, tu, enquanto advogado, está tendo muito trabalho. Que bom, né? Porque tem muita gente querendo trabalho e não tem, porque está proibido de trabalhar. E não tem, né? Exato.
O Evan perguntou se está tendo dificuldade para a realização de formalização de empresa nesse momento. Não tenho tido problema, tá, Evan? A junta comercial está sendo formalizada de forma digital, de uma forma bem interessante. A Silene aplicou lá o sistema digital. E de forma nacional, o DREI tem trabalhado muito na digitalização, né, dos registros de empresa. Então não tenho tido problema. Inclusive, eles têm sido muito atenciosos. Até uma ideia da gente fazer uma live. Eu acho que essa sexta-feira eu ainda tenho agenda. Vou ver se eu chamo o doutor Fabrício Oliveira, meu querido amigo, foi meu professor, é meu colega lá na Federal. Porque meu ele é ídolo lá da Jusepa, para ele dar essas dicas de como é que está funcionando esse registro online, tudo direitinho, tá? Doutora Kátia. Quando eu tenho dúvida, eu digo para ele. Para cada curso tem um link diferente. A gente está divulgando no Instagram os cards que a gente chama, que é aquela arte com o curso, e embaixo tem o link, tá? Mas eu vou divulgar também no Instagram da OAB, porque olha o que eu descobri do Instagram. Sabe aqueles cards que quando tem um link, você clica no link, ele já te manda para o link? Aquilo só é possível fazer se você tiver um Instagram com mais de 10 mil seguidores. Quem me ensinou isso foi meu aluno Rafael, que está aqui nos ouvindo. Obrigada, Rafa. Então, como no Instagram da ESA a gente ainda não tem mais de 10 mil seguidores, infelizmente, mas vamos chegar lá, a gente não consegue fazer no Insta da ESA. Mas o Insta da OAB já tem 25 mil seguidores, mais de 25 mil. Então, eu vou pedir para colocarem lá no Insta da OAB, que aí lá, só clicar no link, ele já abre direitinho. Olha, o doutor Alberto está dizendo que já está no grupo do WhatsApp também, dos presidentes das subseções, todos os cursos com link. Só que o que está lá só vai ter que copiar o link e colar na internet, tá? Mas dá para acessar tudinho. Começar a estudar hoje mesmo. Vamos lá, Diego. E aí, Luciana, a gente tem que tomar muito cuidado com as mágicas que começam a aparecer, né? Existem alguns sites jurídicos que eles publicam artigos com um crivo, logicamente, normal. Cada um tem sua posição e cada um tem sua... A gente brinca que o direito ele é bem flexível por causa disso, que a gente consegue achar algumas vertentes nesse sentido. Mas começam a aparecer muitas mágicas. Algumas semanas atrás, por exemplo, começou a aparecer a mágica do fato príncipe, né? Algo que até eu comecei a discutir com o Roberto, que está aqui na live, que é especialista em direito do trabalho, sobre o tal do fato príncipe, onde o governo seria responsabilizado pelas rescisões trabalhistas. E aí um artigo previsto lá na CLT, salvo engano, meu 486, o Roberto pode me corrigir se eu estiver errado. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas mágicas. Não existe muita mágica, tá? O momento de pandemia você tem que ter estratégia e você tem que buscar algo que de fato seja concreto, sem querer arriscar muito. Para quem não sabe, o fato príncipe é quando o governo te imporia um fechamento, como a gente está vendo, o fechamento das plantas por imposição de órgão governamental, e a gente tem visto bastante isso acontece, só que o problema é, o governo se responsabilizaria, principalmente pelas rescisões, aí tem até uma discussão se responsabilizaria pelas rescisões ou só pelo FGTS, arcando com isso porque eu te obriguei a fechar a porta. Só que não é bem o que a CLT prega nesse momento de pandemia. Por quê? Porque o governo está mandando fechar porque é necessário que se feche por um algo maior. Você tem recomendações de órgão de OMS, você tem recomendações de órgãos federais para fechar. E o fato príncipe de ser aplicado muito se você não tivesse uma contrapartida do governo para tentar mitigar esse tipo de situação. Quando é que o fato príncipe ele acontece muito claramente? O governo quer usar aquele teu estabelecimento, aquele teu ponto comercial como um local para o governo. Então, eu vou desapropriar aquilo de você. Aí eu te mando fechar, você realmente vai ter que fechar para o governo usar aquilo ali. Não tem contrapartida, não tem história, ele mandou você fechar. Aí, legal, o fato príncipe vai arcar ou com o FGTS ou, em alguns casos, em discussão com a rescisão. Nesse caso, feche suas portas, porque senão vai todo mundo adoecer, vai todo mundo morrer e o negócio vai ser bem pior. Então, o governo manda você fechar por algo necessário. E aí, em contrapartida, o governo tenta, de algumas formas, trazer uma forma de mitigação. E aí a gente começa a ver o que seria necessário para essas pequenas e médias empresas começarem a buscar para solucionar esses problemas. O governo vem lançando, tanto de nível federal como a nível estadual, alguns programas de incentivo financeiro, por exemplo, aos pequenos e médias empresas.
Em Belém nós tivemos, por exemplo, no estado do Pará, nós tivemos o Fundo Esperança, lançado lá pelo Sebrae, ajuda com o governo, em parceria com o governo do estado, que tem uma escalabilidade do pequeno, do médio, do micro e até do informal para a retirada de um valor financeiro para pagamento a pequeno, médio e longo prazo. Até 36 meses você pode reaver o empréstimo que é feito pelo Fundo Esperança. Isso, no primeiro momento, para mim, soa muito preocupante. Por quê? Porque, para mim, pegar dinheiro no momento desse, onde você não vai render, não vai rentabilizar, é só você se argolar mais. A gente sabe que o pequeno e o médio empresário ele já nasce endividado. Ele já pega muito empréstimos para integralizar a sua atividade empresarial. Então, pegar mais empréstimo seria só argolar esse cara mais, porque eu não tenho funcionamento da atividade. Mas, em um primeiro momento, ele era necessário, porque o cara precisava manter o pagamento dos funcionários. Ou ia demitir todo mundo, ia ter que arcar com rescisão, ia dar na mesma. Então, era um mal necessário. Aí, o governo federal nos lança algumas MPs, em especial a 927 e a 936, que foram muito criticadas, principalmente a 927 no primeiro momento. A medida provisória 927 veio com aquela situação da suspensão do contrato de trabalho sem qualquer contrapartida do empregador. Então vamos suspender, daqui a pouco você volta, você vai ter seu emprego e eu não vou ter que pagar salário. Aí começou a chover crítica em quê? Tá bom, o cara vai ficar sem trabalho por 4 meses, vai voltar, vai ter trabalho, mas como é que ele vai viver durante esses 4 meses? Ele não tem como viver, ele não vai ter salário. A pressão foi tão grande que no dia seguinte o Bolsonaro foi lá na mídia e falou, não, já mandei revogar o artigo da legislação, artigo 18 da MP 927. Só que ao mesmo tempo a 927 nos trouxe algumas situações que são muito importantes. Eu tenho que pensar em quê? Eu tenho que continuar aberto, eu tenho que continuar funcionando, eu tenho que pensar no futuro. Só que eu não tenho como funcionar com meus funcionários agora se eu estou de portas fechadas. Restaurantes que muitas vezes recebem aqui de manhã para pagar o funcionário no final do dia, ou já para conseguir comprar os mantimentos para fazer no dia seguinte o almoço, o café da manhã. Não tem como, não tenho como rodar com meus funcionários todos. E a 927 nos trouxe algumas situações bem interessantes, como o teletrabalho, alguns auxílios importantes, assim como a 936, que, para mim, hoje, eu acho que alguns colegas vão concordar, foi a medida provisória que nos trouxe as melhores soluções para esse momento de crise. Soluções no que tange aos empregados, aos funcionários. E toda a empresa, a gente sabe, trabalhista. São os maiores benefícios, é o tributário e o trabalhista, é o que leva ao grande fechamento da maioria das empresas. Dentro das pequenas e médias empresas, na questão tributária, o que mais trouxe o benefício foi a prorrogação do prazo do Simples, né? Então você prorrogou os prazos e esses daí deram para dar uma respirada na questão tributária. Eu tenho ficado muito tranquilo em relações tributárias e até em relações financeiras das atividades empresariais, e eu vejo que não vai ser isso que vai fazer com que elas fechem, tá? O governo federal e os governos estaduais têm trabalhado bem quanto a fornecimento de crédito, quanto a flexibilizações tributárias, flexibilizações de natureza federal, muito bem. Eu vejo o governo trabalhando bem nesse sentido. Está liberando crédito, o dinheiro está liberado. Se o cara precisa de dinheiro para isso, ele vai fazer. Se o cara precisa postergar a tributação, ele vai fazer. Isso, para mim, não é o que vai gerar realmente o encerramento de muita atividade empresarial. O meu pensamento maior é contratos e esfera trabalhista. Maiores problemas que eu vejo hoje para as pequenas e médias empresas as questões trabalhistas e as questões de natureza contratual. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. O que a gente tem visto muito no Brasil, e por isso que eu falei que a 936 tem sido talvez o nosso melhor gargalo em questões de prevenção para o futuro. A MP 936 ela nos traz duas situações e que, se estruturadas de uma forma coerente, vão salvar a vida de muitas empresas, que são a suspensão do contrato de trabalho, só que não aquela suspensão que a 927 trouxe primeiro. A 927 falava de suspender e pronto, acabou. Era uma suspensão que até a CLT já tinha, mas era uma suspensão para o cara fazer curso profissional, mediante autorização
do sindicato, você tinha que ter acordo coletivo ou autorização sindical para fazer. Hoje, pela 936, a gente tem a possibilidade de suspender o contrato de trabalho por até 60 dias, onde o governo dá uma contrapartida financeira. Você vai fazer uma equiparação sobre o valor de seguro-desemprego e você, suspendendo o contrato, naqueles 60 dias, o funcionário vai receber o seguro-desemprego, o valor de seguro-desemprego, não o seguro-desemprego, porque depois, se ele for demitido lá no futuro, ele vai ter o seguro-desemprego dele garantido, se ele tiver direito, mas ele vai receber o valor de seguro-desemprego e o próprio empregador, se achar que deve dar mais alguma ajuda de custo, pode dar essa ajuda de custo sem que seja acrescido dentro das suas verbas trabalhistas. Então você dá o quê? Uma segurança para o empresário que não vai ter que pagar aquele salário que vai sangrar ele, já que ele não está funcionando, e para o empregado que vai continuar recebendo um valor para se manter vivo e não vai perder seu emprego. Ah, Diego, mas se depois de 2 meses não der certo? Eles vão voltar à atividade e a MP traz o quê? Uma instabilidade do empregado por mais o período que ele ficou suspenso. Então a MP te traz uma segurança fantástica quanto à possibilidade de não gastar do empresário, assim como do empregado de não perder renda e não ficar sem emprego também. Além da possibilidade da redução da carga horária de trabalho com a proporcional redução do salário. Mas sem prejuízo para o empregado também. Imagina que por conta da pandemia, tem alguns municípios que falam que você só vai poder funcionar até meio-dia. O comércio, por muito tempo aqui em Belém, antes desse lockdown, ele estava funcionando basicamente até 1h da tarde. Só que, se eu estou funcionando até 1h da tarde, o funcionário não vai fazer as 44 horas semanais, eu não tenho necessidade de ter ele aqui toda hora, eu posso fazer escala dentro dos meus funcionários, mas eu vou ter que pagar o valor integral? A MP 936 nos traz a solução. Reduz a carga horária de trabalho, reduz proporcionalmente o salário, e aí em 3 escalas, né? 25%, 50%, 75%, e o funcionário vai receber proporcional também a compensação do governo dentro daquela escala do valor de seguro-desemprego. Se eu reduzir 25%, eu vou receber 25% do que eu teria direito ao seguro-desemprego. Então, o empregado continua recebendo bem, eu reduzo meus gastos e eu continuo funcionando de uma forma bem considerável, bem interessante. Então, primeiro, isso é muito importante. Ver o viés trabalhista da situação. Se você conseguir consertar o seu viés trabalhista, contornar essa situação, você começa a sangrar menos. E aí você pode pensar até naqueles investimentos. O BNDES está trazendo um investimento bom, tem o PROMAD de natureza federal, que os bancos estão podendo fornecer esses empréstimos de natureza a salvar as pequenas e médias empresas, ajuda de auxílio a pequenas e médias empresas. Você começa a pensar nesses investimentos, nesses empréstimos, não mais para pagar os trabalhadores, mas para você se estruturar para quando voltar a começar a funcionar. Outro gargalo que nós temos visto muito problemático são as questões contratuais. Imagina você, aí a gente até brincaria se o Alvimar estivesse por aqui, da natureza imobiliária, né? Porque imagina os contratos de locação onde você não pode usar. Não pode usar o seu ponto comercial. Dentro de um shopping que está tudo fechado hoje. Como é que eu vou continuar gastando uma fortuna de uma locação, um valor que mês a mês me sangra, e é de 70%, Tadeu, obrigado pela informação, desculpa, eu falei 75%, né? O Tadeu vai até me brigar, né? A questão do shopping center agora. A locação do shopping center, gente, ou das outras localidades, tem que ser muito discutida. Por quê? Porque são os valores que mensalmente a gente trabalha para poder pagar essas locações. Então, como é que eu não vou pagar se eu não conseguir rentabilizar naquele mês? E o que a gente tem visto muito? Muita gente tem falado, teoria da imprevisão, vamos judicializar para resolver isso. Eu não vejo a judicialização como o caminho mais rápido e nem mais correto da situação. O negócio vamos sentar, vamos conversar. Vamos sentar e conversar porque a gente precisa se ajudar. Você vai precisar de mim quando voltar e eu vou precisar de você quando voltar também. Olha lá, Tadeu trouxe a informação. O shopping não está cobrando o aluguel a fundo de promoção. É aquele negócio, vamos sentar. Eu quero você, lojista, aqui comigo depois que a crise acabar. Se eu continuar te sangrando,
você não vai estar aqui depois e eu vou perder uma locação. Muita gente não pensa em discutir e aí obriga a gente a ir para uma teoria da imprevisão, uma rediscussão contratual. E aí tem muita gente falando disso. O empresário chegar com ele na posição de locatário, ele chegar com o locador e dizer, olha, por conta da teoria da imprevisão, eu não estou tendo faturamento, eu não estou funcionando, eu não vou pagar o aluguel. Mas pensa que o locador também precisa daquela renda. Então, não pense que você, colocando dessa forma, você está juridicamente, por direito, correto. Né? As coisas não são assim. Qualquer revisão contratual ela é feita mediante um acordo, mediante uma negociação. E não quer dizer que por conta da pandemia, da teoria da imprevisão, o judiciário vai bater o martelo e vai dizer que você tem direito a não pagar o aluguel. E se judicializar... E a teoria da imprevisão ela não é absoluta, então, né? Esse equívoco pensamento de achar que judicializando vai resolver e vai ter uma alteração contratual é equivocado. Por duas razões. Primeiro, que não é certeza nem garantia que o juiz vai conceder essa alteração contratual. Segundo, porque como tu falaste, hoje o judiciário também está trabalhando de forma remota, né? Os prazos voltaram a ser suspensos, enfim, não está tendo atividade presencial, o trabalho está mais lento, mais vagaroso, mais do que era antes, ou seja, a solução dessas demandas vão delongar tempo e você precisa resolver isso agora. Então, é um ponto até que a gente fala muito, algumas lives que eu trouxe aqui, o tema da questão de se socorrer para as mediações, para a arbitragem, para outros métodos de negociação, de solução de conflitos que não sobrecarreguem ainda mais o judiciário. O Tadeu está falando. Aliás, as empresas de shopping no Brasil e mundial foram absolutamente humanas, porque foram os primeiros grupos a procurar o Estado para suspender as atividades. Excelente. E o Leandro, professor Leandro... E a palavra dele é fantástica, né? A humanidade eu acho que tem que ser procurada até antes da mediação, né? A gente sentar e rediscutir contrato para fazer o reequilíbrio que o Leandro está falando, eu acho que é primordial até antes dos órgãos de mediação. Se você pensar realmente na humanidade, a teoria da imprevisão ela não está sendo absoluta, eu ainda digo mais por quê. Você imagina uma loja de shopping onde eu não uso ela só para vender. A loja ela é utilizada também como depósito da minha mercadoria. Eu jamais posso virar para um locador ou para o locatário de shopping e falar, olha, não está tendo utilização, essa aqui não quero pagar aluguel. Isso não é correto. Não é correto. Por quê? Porque apesar de não estar funcionando, a minha mercadoria está sendo guardada lá. Então eu estou, de alguma forma, utilizando aquele espaço. O que os shopping centers estão fazendo é realmente da forma mais humana possível se falar. Eu poderia discutir judicialmente você pagar 30%, 40% do teu contrato, porque tu estás usando aquele espaço pelo menos como depósito, posso. E judicialmente o juiz teria que conceder isso. A imprevisão, ela teria que vir para um reequilíbrio. Realmente, eu não estou usando 100% da capacidade do meu espaço, mas eu ainda estou usando. Então a gente teria que fazer um equilíbrio muito legal. Só que aí tem muita gente que para e pensa, não, eu vou continuar te cobrando porque eu preciso receber esse aluguel para viver também. Aí a judicialização da situação. O tribunal não está rápido, o tribunal precisa de provas muitas vezes, aí prazos processuais abrem, só que o prazo processual está suspenso. Então o melhor caminho vamos sentar e vamos discutir, vamos renegociar nossos contratos, e aí a solvência e a sobrevivência dessas atividades lá no futuro dependem muito desse sentido. Vamos conversar. Eu gosto muito da ideia da nossa... Essa tua dica para que nós, né, advogados e advogadas, orientemos nossos clientes dessa forma. Porque a gente ainda tem muitos advogados e advogadas que querem judicializar tudo. Em algumas situações, a judicialização não resolve. Mas você deve prestar um serviço consultivo, de orientação, preventivo, orientar o teu cliente a negociar, você representar o seu cliente numa negociação extrajudicial, né? Porque a judicialização, como neste exemplo, não vai ser a melhor saída. Eu vou fazer quase 10 anos de advocacia, estou ficando velho já também, e aí hoje eu tenho uma aversão à justiça de uma forma tão grande, assim, no sentido de judicialização da situação. Eu, como advogado empresarial, hoje eu busco de todas as formas tentar solver a situação de uma forma extrajudicial. Eu tento reduzir as demandas do escritório de uma forma muito grande no sentido judicial. A gente tenta trazer tudo para negociação ou para demandas extrajudiciais.
A mediação veio com uma forma fantástica de reduzir isso. Belém ainda não sabe usar a mediação como deveria usar. As câmaras de arbitragem também ainda não são utilizadas. A gente vai para cenário Rio, São Paulo, Minas, e você tem aulas de como usar a mediação, conferências por videochamada que a gente está trazendo hoje para a nossa realidade por causa de uma necessidade. E a gente vê aí, a necessidade que a pandemia nos trouxe em trazer a tecnologia para o nosso lado, mas a tecnologia já deveria estar do nosso lado há muito tempo. Isso que a gente está fazendo aqui agora, ou reuniões, ou mediações, inclusive, poderiam resolver muitos problemas. Mas, infelizmente, alguns colegas ainda querem judicializar tudo. Vai linkar com o que tu falaste no início da tua live, de startups. A MOL é um aplicativo de mediação online, que é uma startup, e que ela disponibilizou para todos de forma gratuita a utilização do aplicativo, da plataforma, não sei qual é o termo técnico aí que usa, para que nesse momento de suspensão das atividades presenciais a gente pudesse estar usando a plataforma deles para fazer mediação online de forma gratuita. Olha que bacana. E disponibilizou ao judiciário também, para todo mundo. Então, essa pandemia ela fez a gente avançar tecnologicamente e em questões de trabalho interno de escritório há alguns bons anos. Algo que a gente vai ter que no momento estar. O home office ele veio para ficar, isso é algo que eu acho que está bem consolidado. O home office, se você souber fazer, você fazer de uma forma produtiva, ele vai ter que se estabilizar. A questão de deslocamento para fazer reuniões, você fazer reuniões até no seu escritório de forma virtual, como tem sido feito, vai ser algo que vai ficar, isso vai ter que nos trazer aprendizado e a gente vai ter que se renovar nesse sentido também num pós-pandemia. A gente, como advogado, tem que pensar também como essas pequenas e médias empresas têm que fazer. Vamos pensar no futuro, vamos pensar em nos estruturar para daqui para frente a gente começar a fazer e sobreviver também. A gente tem vindo, como eu falei, muitos colegas, infelizmente, não estão tendo o trabalho para fazer. Então tem que pensar em como buscar e como trazer essa tecnologia para se renovar. Eu tenho visto muitas atividades empresariais tentando se renovar ou tentando se reinventar para que isso dê certo. Assim como atividades já mais antigas, elas começam a sucumbir. E, Luciana, tu, no teu livro e nos teus estudos, falando bastante de recuperação judicial, até de mediação e recuperação judicial, eu tenho visto o termo recuperação judicial ser utilizado de uma forma como solução, e isso, às vezes, me traz um calafrio muito grande. Porque eu acho que a recuperação judicial, naturalmente, esse é o momento de pedir recuperação judicial para muitas empresas, por quê? Porque está tudo flexível. O juiz vai aceitar. Hoje a gente teve o deferimento do processamento da recuperação judicial do Cândido Mendes, que aí você tinha uma discussão, porque era uma associação, não era uma atividade empresarial. Os juízes hoje eles vão acatar a recuperação judicial. Mas é o momento para quem pedir recuperação judicial? Para aquele cara que já vem na corda bamba há muito tempo, ele já vem se estruturando para pedir isso. Recuperação judicial é caro, é custoso, mentalmente e financeiramente. Então, eu acho que ela não pode ser vista como uma solução para a sobrevivência da atividade. Até porque a gente falando de pequenas e médias empresas, o lapso de vida delas ainda é muito pequeno. E aí a gente talvez não se enquadraria lá no artigo 47 da 11.101 como aquele requisito de no mínimo 2 anos de atividade empresarial. Mas a gente tem que tomar cuidado que a recuperação, lógico, ela é um benefício, mas ela é um benefício que tem que ser estruturado para que eu volte à solvência. Na verdade, muitas vezes eu uso a recuperação judicial, para ter noção, eu dava aula ainda do Decreto-Lei 7661 de 45, que falava da concordata. E quando entrou em vigor, a atual LRE, né, a Lei 11.101 de 2005, que trata da recuperação de empresas, a recuperação de empresas ela foi criada realmente como uma alternativa para aquelas empresas que estão com dificuldade econômica e financeira e que têm todas as chances com que a legislação dispõe para se recuperar. Só que há uns 2 anos que muito tem sido utilizada a recuperação judicial, tem se discutido que o Instituto da Recuperação Judicial ele passou a ser utilizado como uma ferramenta administrativa, como uma ferramenta de gestão. Então, de fato, não é aquela empresa que vai entrar numa insolvência em breve que está solicitando a recuperação judicial. E sim aquela empresa que está se vendo com algumas dívidas, que não vai conseguir pagar no prazo e que entra com pedido de recuperação para que o juiz
determine quando e como ele vai pagar. Que, na verdade, é um equívoco achar dessa forma. Porque, na verdade, não é o juiz que vai determinar. A recuperação judicial é um acordo feito com os credores. É a gente que vai mostrar como. Os credores vêm ao processo, vêm à demanda, no caso, se for a recuperação judicial, e se for a extrajudicial, o acordo já vem pronto, né? E os credores vão se manifestar se concordam ou não, e o juiz vai apenas chancelar. Mas é o que a gente estava falando ontem, para que judicializar? Se você pode chamar esses credores e fazer acordos e negociar com esses credores, né? Então, ao meu ver, assim, eu vou estar levando mais trabalho ainda para o judiciário e talvez esse tempo e essa demora que o judiciário hoje vai me trazer ainda mais não vão ser eficazes para o que eu quero, que é rapidez, porque hoje está todo mundo querendo que as coisas sejam rápidas. A gente propõe um acordo e quer a resposta do acordo ontem, para imediatamente já fechar nossa planilha financeira e fazer o nosso planejamento de como a gente vai trabalhar nesses próximos meses. Então, a recuperação judicial, a meu ver, nesse momento, ainda não seria a melhor saída. Pode até ser, porque eu acho também, né, Diego, que a gente tem que avaliar empresa por empresa. Portes de empresas, quais são os teus gargalos, né, os teus custos, as tuas receitas, fazer toda essa análise financeira para sugerir uma estratégia para essa empresa. Mas a gente não pode bater o martelo e dizer todo mundo pede recuperação, que vai ser a solução da crise. De forma alguma. Acho que são exceções. Sabe o que acontece? O stay period. O stay period, ele enche os olhos de muita gente, né? O período de suspensão das execuções enche os olhos e muitos colegas acabam vendendo como solução. Você ficar 60 dias sem ter uma execução na sua cabeça, sem ter bloqueio de conta. Só que muita gente esquece também que esses pequenos e médios empresários estão muito argolados em alienações fiduciárias. E alienações fiduciárias a gente entra como crédito não englobado na recuperação judicial, vai ter que devolver bem. Então não é bem assim. Eu acho que é o momento de recuperação para quem já vem cavalgando para isso, já ia ter que pedir recuperação. Porque agora o juiz vai acatar, os credores vão aceitar, vai ser uma beleza, vai ser lindo, o banco vai aceitar, porque sabe que se não aceitar, tu não vai ter como pagar mesmo. E aí a recuperação vai ser uma forma de você novar os teus créditos naquele primeiro momento, repactuar as tuas relações de uma forma concernente. Mas não é o caso das pequenas e médias empresas. Como o próprio Tadeu falou aí, em São Paulo, 10% no máximo é de pequenas e médias empresas, isso não é nada. Isso não é nada. Não tem como a gente pensar nisso como solução. As principais soluções é você estruturar a tua relação contábil e contratual, seja de contratos de natureza empresarial e teus contratos de natureza trabalhista, principalmente, porque o que eu vejo que hoje mais vai te sangrar é a justiça do trabalho, infelizmente. A reforma ela veio para dar uma modificada nisso, ela amedronta hoje o funcionário por conta da sucumbência também. Quem milita, quem frequenta o seu trabalho sabe que aquilo reduziu de uma forma absurda, mas ainda é um dos pontos de quebra de muitas atividades empresariais. E nesse momento, principalmente. Antes das medidas provisórias, muita gente saiu demitindo gente, né? Tá tão boa, logo eu que amo direito empresarial. Falta 1 minuto e 40 segundos. Temos que nos despedir. Faz umas considerações finais e pede, senão vão cortar a gente no meio da fala. Não, eu só te agradecer, Luciana, pela oportunidade, o pessoal que ficou com a gente até agora. Obrigado mesmo. Fico à tua disposição sempre que a gente quiser bater esse papo gostoso sobre direito empresarial. Adorei também. Tava dizendo, estou sentindo falta, porque eu estou hoje licenciada da Estácio, só estou dando aula na UFPA, que eu sou lá professora efetiva. E as aulas na UFPA, a gente não está com aula online, até porque o nosso público da UFPA não tem condições de ter aula online. Nem todos têm acesso à rede. Então, eu estou esse tempo todo sem dar aula. E a gente que ama dar aula está com saudade, né, de falar, de conversar sobre direito empresarial. Exatamente. Então, esse nosso bate-papo hoje. Amanhã a gente tem mais live. Quem vem amanhã com a gente é a doutora Amanda Ramalho. A gente continua essa linha de empresarial. A gente vai falar de compliance amanhã. Muito bacana, às 18 horas. E na quarta-feira a gente vai falar com a doutora Juliana Freitas sobre a participação das mulheres nas eleições. Isso. Eleitoral. Mas aí quem vai fazer a live é o doutor Lucas Salles, meu vice-diretor da ESA, porque eu vou estar na formatura virtual da UFPA do curso de Direito. E vai ser no mesmo horário. Excepcionalmente, eu não vou estar aqui com vocês.
Duas professoras fantásticas. A Amanda e Juliana são fantásticas, as duas. Muito obrigada de coração. Obrigado, pessoal, que está aqui com a gente, nos acompanhando e que ficou aqui até o final. Valeu. Mais conhecimento, mais capacitação. Boa noite, gente. Obrigada, Diego. Um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.